Tá dando para ver? O áudio está chegando bem aí? Tá, professor, tá dando. Tá. Então vamos lá então. Primeira coisa, um dos produtos mais, ou melhor, uma das ferramentas, recursos mais usados pela geografia é o mapa. Porque o mapa, ele é um produto, né, que é resultado de várias áreas de conhecimento. Então, a gente fala que a cartografia ela é técnica, ela é artística, né, ela é científica, porque ela envolve uma multidimensionalidade de elementos, né? A gente poderia colocar aqui a física, a matemática, a cartografia moderna, a gente pode falar dos processadores, dos softwares, né? A imagem de satélite, né? Que envolve ali um monte de conhecimento, química, física, matemática, enfim. Então, a cartografia, em síntese, ela é um agregado de várias áreas de conhecimento e logo, né, quando você se depara diante de um produto cartográfico, o que você tem em mão? Você tem um elemento que vai lhe dar informações. E essas informações, elas são muito relacionadas ao que ocorre, ao que está visível, né? Ou ao que está visível e até mesmo ao que a gente chama de abstrato, né? Por exemplo, como é que eu posso visualizar a temperatura de uma cidade, né? Mas, no entanto, você tem mapas que vão te dar essa informação. Então, a gente consegue também, pelo mapa, ter representações de elementos reais, empíricos, concretos, né? Uma cidade, por exemplo, mas também a gente pode modular informações e projetá-las a partir de objetos ou de informações abstratas, né? Temperatura, por exemplo, a altimetria do relevo, né? Também que a gente representa linhas para nos dar informação da altitude de uma dada localidade. Então, tudo isso passa pela questão da cartografia, tá? Bom, é importante a gente pensar em alguns conceitos aqui, os mais pontuais que eu acho que a gente tem que lembrar. Primeiro, quando eu pego um mapa, ele vai ter um conjunto de informações. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar são das coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas, né, são linhas que formam um conjunto de grades, né, linhas verticais representando os meridianos, linhas horizontais paralelas ao Equador, que vão ser as latitudes, né? Então, esse é um conceito bem básico, bem importante da gente lembrar. Aqui a gente está vendo nesse mapa uma representação das latitudes. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de dois elementos aqui. O primeiro diz respeito à circunferência, nessa parte próxima ao centro da Terra, né, a metade da Terra aqui, digamos assim, que é o Equador. Então, a circunferência nessa área é maior do que essa área aqui, próxima aos polos. Então, as latitudes, elas são linhas que vão dividir a Terra em zonas climáticas, uma coisa importante também a gente colocar aqui, tá? Então, a latitude, ela vai de zero, próximo aqui no Equador, e chega até 90 graus ao norte, 90 graus ao sul. Bom, uma outra contribuição das latitudes, importante lembrar, né, que elas contribuem para o que a gente chama de divisão da Terra em zonas climáticas. Então, aqui nós temos zonas climáticas da Terra, ou seja, é a zona intertropical. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui próximo ao Equador, a gente tem a zona intertropical, uma zona mais quente, onde recebe maior nível de insolação, né?
Depois nós temos a zona temperada, ou a meso, né? Zona. Depois nós temos a zona glacial, né? Então, o que vai separar essa zona intertropical, da temperada, da glacial? A latitude. Então, até o Trópico de Câncer aqui, a gente tem uma zona tropical. Do Trópico de Câncer em diante, a gente entra na zona temperada. E depois a gente entra na zona glacial. Então, essa é uma contribuição também que a gente pode pensar na questão das latitudes, que ela é entendida como um fator climático. Não reparem a minha letra, porque em condições normais a minha letra já é ruim, né, Ariel? Agora imagina escrevendo com o mouse, né? Então, mas enfim, vocês conseguem entender isso aí, certo? Então aqui é a nossa primeira contribuição aqui. Bom, por outro lado, a gente tem as linhas verticais, né, que são linhas paralelas aqui ao meridiano de Greenwich, que seria aqui essa linha zero aqui, né? Então, a partir daqui, a gente tem uma outra informação que seria dada pela a formação do Sistema Internacional de Data, ou seja, o sistema de fuso horários. Bom, diferente das latitudes, essa aqui agora ela tem 180 graus a oeste, a leste, e 180 graus a oeste. Bom, recapitulando, é feita uma simplificação matemática da Terra, onde se estabelece grades, né, que equivalem a 15 graus cada uma. Então, aqui a gente está trabalhando nos fusos horários, então a cada 15 graus tu vai ter uma hora. Esse sistema, né, de fuso horário foi implementado a partir da Inglaterra pela Real Sociedade Científica e a partir de 1884, e de lá em diante todos os países gradativamente foram aderindo ao Sistema Internacional de Data. Uma coisa curiosa aqui, essas linhas, elas não são retas, elas não são lineares. E o porquê disso? Porque, por exemplo, quando a gente analisa o Brasil, que tem, pelo Sistema Internacional de Data, 4 fusos horários, mas pelo sistema brasileiro aqui, o projeto de lei de 2008 reduziu para 3 o fuso horário, o que acontece? Olha só essa linha aqui, ó. Você vê que ela não corta o território brasileiro, ela vai aqui nos limites aqui dos estados, por exemplo. A mesma forma essa aqui, ó, essa linha que vem aqui, que é o fuso horário de Brasília. Então, essa curva que é feita aqui, o que está explicando? É porque está levando em consideração os limites administrativos dos estados. Por que a gente tem que levar isso? Então, imagina Timóteo. Timóteo é cortado pelo meridiano aqui, pelo meridiano. Então, teoricamente, você teria aqui uma hora, aqui seria uma hora menos, né? Então, para não ter esse infortúnio, a linha ela é levada em consideração aqui para padronizar tudo no mesmo horário, tá? Bom, aí tem um cálculo em cima disso. Então, se eu tenho 15 graus equivale a uma hora, e você tem 180 mais 180, que vai dar 360, se você pegar 15 graus e dividir por 360, você vai ter 24 horas. Ou seja, o sistema de fuso horário, ele é baseado no que a gente chama de dia político, né? Que equivale a 24 horas. O que é diferente, né, do que a gente chama de dia sideral, solar, que equivale à rotação da Terra. Repare que eu já coloquei outro conceito aqui já, né? Então, o que é a rotação da Terra? Seria o movimento, né, da Terra
em torno do seu próprio eixo. Isso equivale a 23 horas, 54 minutos e alguns segundos aí. Então, essa diferença que sobra aqui para completar 24 horas, ela é acumulada, né? E depois de 4 anos, você tem um ano bissexto, tá? Lembro aqui que de 4 em 4 anos você tem o dia 29 de fevereiro, e daí que vem esse dia extra aí de 4 anos, beleza? Então aqui a gente fez uma diferenciação. Bom, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse movimento da Terra. E aí, olha só, algumas regras para lembrar dos fusos horários, né? Sempre que você tem as horas, o ponto de referência. Então, por exemplo, eu estou olhando aqui a hora em Paris. Está 1 grau, está 15 graus em relação a Greenwich. Eu quero saber a hora aqui em Tóquio. Ou seja, você tem a hora local em Paris e quer saber a hora em Tóquio. O que vai acontecer? Como a sua análise está indo de oeste para leste, então, naturalmente, aqui nesse sentido, as horas vão sempre aumentar. Então, todo o cálculo de fuso horário que eu tenha esse contexto, ou seja, eu tenho a hora local aqui e eu quero saber a hora de um ponto que está a leste de onde eu estou. Então, a tendência vai ser a região ter horas a mais, por exemplo. Melhor forma de você não esquecer disso. No Brasil agora, aqui o horário de Brasília, que é o nosso, são 9h29. Então, ó, partindo dessa premissa, menos 4, não, menos 3, menos 2, menos 1, 0, né? Aqui no caso. Então, você tem uma diferença de 4 horas. Então, aqui, ó, na faixa que cobre o meridiano de Greenwich, seriam 4 horas a menos, a mais, desculpa, 4 horas a mais em relação ao que a gente está vivendo. Então, por exemplo, quando a gente vai ver um jogo de futebol lá do campeonato inglês, a gente está vendo um jogo aqui 4 horas, mas lá já vai ser mais de 20 horas. Então, lá vai estar noite, para a gente que vai estar claro, por causa dessa diferença, certo? Tranquilo em relação a isso? Dúvida? Tudo certo. Beleza. Certinho, fecha. Beleza. Então, lembrando, geralmente nesses exercícios é incorporado outros elementos além do fuso horário, tá? Então, vocês podem até anotar aí como regra. Hemisférios diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ponto aqui, Astana. Astana, deixa eu ver se eu identifico aqui. Eu estou vendo esse monte de linha aqui, eu fico meio perdido. Mas vamos imaginar que a Astana está a 60 graus oeste, a leste, desculpa. E eu sei que Brasília aqui está 45 graus oeste de Greenwich, tá? Outra coisa, então aqui a gente tem hemisférios diferentes. Brasília é hemisfério ocidental, aqui a gente está falando no hemisfério leste. Eu sei que em Brasília são 19 horas, não, hora do Brasil. Vamos colocar aqui que em Brasília, o horário de Brasília aqui, o fuso de Brasília equivale a 10 horas. Eu quero saber que horas vão ser na latitude 60 graus. Como são hemisférios diferentes, o que você vai ter que fazer? Você tem a latitude aqui e a latitude aqui, correto? Então, você vai somar 45 mais 60, o que vai dar 105 graus. Se você dividir isso por 15, vai dar, divide para mim em 7 horas, 8 horas. Deixa eu ver aqui. Para confirmar, gente, eu já sei quanto que é, tá? Mas são 7 horas, viu? Você já sabia? Eu sou bom de matemática.
Tá? Então, você tem 7 horas de diferença. Ou seja, o que acontece? Se em Brasília equivale o horário aqui é de 10 horas, então você vai ter que somar 10 mais 7. Então, na latitude 60 graus leste, vão ser 17 horas, certo? Se fossem hemisférios iguais, era só você pegar a diferença. Então, por exemplo, vamos imaginar que de Brasília para Vancouver, no Canadá. Vancouver está a 105 graus. Vamos usar aqui também para facilitar a conta. Aí você quer saber que hora seria em Vancouver. Então, seria um raciocínio diferente. Tá? Você teria que subtrair 105 menos 45. Então, você teria aqui 0 e 6, 60 graus. Se você dividir por 15, você teria 4 horas. Olha só, como você está indo em direção a oeste, o que vai acontecer? Em Vancouver vão ter 4 horas a menos do que em Brasília. Então, seria 10 menos 4, seria 6 horas aqui em Vancouver, né? Então, o raciocínio é esse, tá? E se você tivesse um exercício que tivesse ali falando, olha, o tempo de voo é de 8 horas. Então, por exemplo, um avião saiu de Brasília 10 horas, foi em direção a Vancouver, 105 graus, né? Que horas que esse avião chegará em Vancouver? Então, você teria que saber a hora local em Vancouver, que é a partir desse exercício que a gente fez, e depois somar o tempo de voo. Ah, o avião vai demorar 8 horas para chegar, então seria a hora inicial de Vancouver. Assim que o avião saiu daqui, você já tem que saber a hora aqui, e aí, nessa hora local, você vai somar o tempo de voo. Então, alguns exercícios também pode colocar isso aí em evidência, tá? Então, seria aí o nosso raciocínio. Beleza? Bom, depois a gente pode ver aqui com mais detalhes. Aí, no caso, o Brasil tem alguns fusos horários, né? Então, aqui as ilhas de Fernando de Noronha, São Pedro, o horário de Brasília, e aqui do extremo norte do Brasil. Bom, sobre o fuso horário. Então, tem essa parte aqui no planeta chamada Linha Internacional de Data. Ela é uma antípoda do meridiano de Greenwich. Então, você tem Greenwich, aí a 180 graus a leste, você tem essa linha aqui. Então, olha só que coisa interessante. Neste caso, você consegue voltar no tempo. Então, se você está aqui, você está um dia à frente. Então, se você volta, está indo para o dia anterior. Tá? Então, essa linha ela fica no meio de uma região aqui que tem pouca gente, tem poucas pessoas morando e tal. Outra coisa importante sobre o fuso horário é que eles organizam as movimentações financeiras, o comércio, né? Senão ficaria tudo bagunçado. E antes do fuso horário, você tinha as horas baseado no Sol. Então, cada cidade, cada lugar do planeta tinha um horário diferente. Então, seriam esses detalhes também. Bom, sobre os movimentos da Terra, você tem que lembrar que a gente trabalha com dois aqui, né? Os mais cobrados em prova. É o de rotação e o de translação. Tem o precessão, entre outros aí, mas esse é o mais relevante aqui. Ó, o movimento de rotação ele é importante porque ele vai te dar ali a sucessão de dias e noite, né? A circulação atmosférica é afetada, né? Por que ela é afetada? Porque a temperatura varia. Então, por exemplo, na medida que a temperatura aumenta, a densidade do ar é uma, a temperatura diminui, ela sofre alteração. Então, isso vai fazer com que a circulação dos ventos mudem ao longo do dia. Repare, durante o dia o vento sopra
da parte mais baixa para a parte mais alta, que está mais frio na parte mais alta. À noite é o contrário, da parte mais alta para a parte mais baixa. Outro exemplo, durante o dia na beira da praia, quando você está lá em Guarapari, Jacaraípe, né, pessoal do Vale do Aço vai nesses lugares, né, o que acontece? O vento está soprando do oceano para o continente. Durante a noite, o contrário. Então, isso tem a ver com a mudança da circulação atmosférica dada pela rotação, tá? E as correntes marinhas também é o mesmo princípio, né? As correntes marinhas são divididas em correntes frias e quentes, tá? Outro movimento é o de translação. O movimento de translação ele já vai ocorrer em relação ao Sol, né? Então, a Terra gira em torno do Sol, mudando as estações do ano. Então, isso tem uma série de análises que a gente poderia fazer. Por exemplo, planejamento agrícola, safra, a questão da reprodução tanto de animais e plantas, enfim, tem uma série de questões como é que isso pode ser relacionado. O turismo, por exemplo, né? O planejamento de turismo, entre outros. Lembrar, galera, que as estações do ano, elas mudam de acordo com o hemisfério que você está. Se você está no hemisfério norte, lá na França, na Espanha, na Índia, as estações do ano, elas vão seguir uma sequência diferente. Então, a primavera vai de 23 de março a 22 de junho. Esse mesmo período, para nós, equivale ao outono, que é o que a gente está vivendo agora, né? O verão lá vai de 23 de junho, aproximadamente, a 22 de setembro. Para a gente será o inverno, né? E assim sucessivamente. Essa informação é importante, porque às vezes, no exercício de fuso horário, por exemplo, o cara te dá, ou até mesmo de movimento da Terra, né, para analisar ali a posição do Sol, se vai estar mais quente, mais frio, para fazer alguma relação com análise de temperatura, por exemplo, é importante ter essa informação, porque às vezes o cara te dá um climograma e coloca só as datas embaixo, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e assim por diante. E aí, quando você analisa a movimentação da temperatura da Terra, da temperatura no climograma, a curva que a linha faz, tanto para baixo quanto para cima, você consegue estabelecer a relação de qual hemisfério aquilo pode estar acontecendo. Né? Então, seria mais ou menos assim, para a gente, só para ficar mais empírico para vocês. Então, o que é um climograma, na verdade? O climograma ele vai te dar as colunas que vão representar a precipitação. Então, né? Seria mais ou menos isso. Aí depois ela começa a ficar menor aqui. Aí depois ela volta a subir. Então, olha só. Tendo essa referência aqui, e se eu coloco uma linha, vou mudar a cor da linha aqui, aí eu vou e falo que essa linha, a temperatura, ela faz isso aqui, ó, ela vai mais ou menos assim, depois ela dá uma caída, depois ela volta a subir. E aqui a gente tem janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Então, na hora que dá junho, julho, agosto, essa linha diminui a temperatura, mas não muito. Então, aqui vai de 0 a, sei lá, 24 graus aproximadamente. Né? E aí, o que acontece? A temperatura ela varia pouco. E a precipitação cai. Então, o que acontece? Aqui a gente está no inverno. Porque a temperatura não fica mais quente no inverno. A não ser que você more num mundo de Nárnia, né? Então, o que acontece? Eu bato o olho aqui, eu já vou lembrar. Ó, esse aqui é do hemisfério sul. Tá vendo? Ó? Olha a data. Outono e inverno aqui, ó. Então, equivale a isso. Então, para a gente que tem um clima tropical, típico, ou tropical continental, a gente tem duas estações bem definidas. Um verão quente, chuvoso, inverno frio, mais seco. Então, quando você bate o olho nisso aqui, você consegue identificar.
Da mesma forma, se você estivesse olhando um climograma da Rússia, você teria menos chuvas aqui do lado, e a linha aqui, ó, de temperatura, ela faria isso aqui, ó, porque o verão no hemisfério norte é nessa data aqui, tá? Então, fique atento a esses detalhes aí. Beleza? Bom, aí tem outros conceitos, né? Rosas dos ventos, norte, sul, oeste, leste, os pontos colaterais, subcolaterais, tranquilo. É importante saber isso, tá, gente? Porque às vezes alguma questão vai te cobrar, por exemplo, olha, o rio está indo de tal lugar para tal lugar e tal. Nesse sentido, ele está correndo, fazendo qual curso? Leste-oeste, norte-sul, nor-noroeste, enfim. É importante saber. Sobre as formas de orientação, a gente pode se basear pelo Sol, pela Lua, pelas estrelas, né? Existem várias formas de orientação que eram usadas principalmente pelos navegadores ali antes das tecnologias, né? Então, aqui a gente tem esse sistema, né? Cruzeiro do Sul, São Maior, entre outros. A bússola, né? Que também, desde os chineses aqui, também é usada, né? Então, ela te dá também essa possibilidade. Mas, atualmente, aqueles sistemas de orientação espacial dado pelos astros deixou um pouco de ser usado para ser usado a partir para começar a usar o GPS, sistema de posicionamento global, né? Então, você tem uma constelação de satélites que vão te dar aquilo que eu acabei de falar, que é 3 variáveis, na verdade. As longitudes, latitudes e também a altitude. Então, alguns GPS te dá essa informação. E aí é importante você lembrar da precisão disso. Então, por exemplo, quando eu marco esse ponto aqui, ponto A, e eu falo que aqui está 40 graus oeste, essa linha aqui equivale a 30 graus norte, então eu tenho a latitude, a longitude, então eu tenho uma posição na Terra. Então, o GPS faz isso matematicamente a partir de alguns ajustes que o software tem, né? E aí já entra um pouco mais na parte teórica, que é meio complicado. Tem uma conta para calcular essa simplificação matemática, esse cálculo matemático, tem um modelo matemático para poder utilizar um GPS. Então, cada GPS tem seu modelo matemático próprio. E a conta seria essa tela toda aqui, a equação, para a gente responder esse modelo matemático. Deixa para os engenheiros fazer isso, tá? Bom, e aí outro assunto importante são as projeções, que é o seguinte, você tem que pegar uma superfície esférica, irregular, e representá-la sobre um plano, né? Um mapa é um plano. Então você tem que utilizar de vários elementos. E aí a gente tem modelos matemáticos, né? Que vão criar diferentes tipos de projeção. Então, algumas regras em relação a isso. Toda projeção ela é distorcida, ela tem erro, tá? Então, nenhuma projeção, seja plana, cilíndrica, cônica, conforme, equivalente, equidistante, afilática, né? Nenhuma delas vai ser 100% fidedigna. Então, todas vão ter algum grau de distorção, deformação. Algumas projeções vai deformar a área. O que eu quero dizer? O tamanho da área mapeada pode sofrer alteração, mais ou menos intensa, depende da posição, né? Então, por exemplo, quando você pega uma projeção cilíndrica aqui e abre o mapa dela, as áreas próximas ao Equador vai estar ok, vai estar mais certinha. Então, você pode até manter ali uma relação de quase equivalência, mas está mais para conformidade. Agora, quando você vai observar o Ártico, a Antártica, ela vai ficar esticado, né? Agora, quando você pega uma projeção, por exemplo, com uma plana, aí o Ártico já vai ficar melhor. Quem está fora daqui desse ponto central aqui vai ficar distorcido. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, cada projeto vai ter que ter uma projeção diferente, né? A projeção plana, ela tem uma referência, ela é muito cobrada porque ela também é muito usada a questão geopolítica, porque ela é o símbolo das Nações Unidas, da ONU, né? Então, ela tenta enquadrar o planeta aqui, os países aqui, mas dá uma ideia de centralidade para algumas regiões, como é o caso da Europa, Estados Unidos e tal.
Então, ela é usada para as áreas de alta latitude também. Tá? Bom, a gente tem a projeção cilíndrica, né, que pode ser tanto conforme ou equivalente. A conforme é mais... essas duas projeções, a conforme de Mercator e a equivalente de Peters, são as mais cobradas para a gente. Então, se eu tivesse que falar assim, se eu pudesse falar, ó, quais projeções eu preciso dominar? Peters, Mercator e talvez azimutal. Tá? Porque, por exemplo, não vai cobrar para a gente aqui uma projeção que é usada lá na China. Tá? Então, a gente tem que lembrar desses caras aí. Aqui a gente tem a projeção cilíndrica, conforme de Mercator. Então, ela foi criada em 1584. E ela deu um destaque maior às áreas próximas à Europa. Então, ela tem também, né, uma carga ideológica muito forte. De forma que as áreas mais fora da Europa ficaram bem distorcidas, bem comprometidas. O melhor exemplo é a Groenlândia, que está maior do que a América do Sul. E, na verdade, ela é 20 vezes menor do que a América do Sul. Então, ela evidencia um mundo desenvolvido, né? Então, se você observar, a África está muito pequena aqui também, né? Então, a realidade da África é bem maior que essas áreas aqui. Então, aqui a gente tem essa característica, né? Agora, esse mapa, ele já é mais coerente. Ele foi criado na década de 70 pelo Peters, e aí ela tem uma característica diferente. Ela é equivalente, apesar de ser cilíndrica, né? E ela prioriza a área. Então, olha o tamanho da África em relação ao resto do planeta. Olha como é que a Groenlândia ficou bem menor, né? Então, ela tem essa característica, tá? Então, ela prioriza a área em vez da forma. A anterior prioriza a forma em detrimento da área, tá? Então, como eu falei, toda projeção ela vai ter um grau maior ou menor de distorção, deformação ou outra questão em específico, tá? A gente tem umas projeções chamadas afiláticas, que elas não são nem equidistantes, nem equivalentes, nem conforme. Elas são muito usadas para trabalhos de cartografia temática e tal, né? Bom, a escala, outro elemento importante, a escala é uma relação matemática que fala quantas vezes uma realidade foi reduzida. Então, a gente usa escalas tanto gráfica, como essa aqui, que cada intervalo aqui equivale a 10 quilômetros. Então, se você pega essa talinha, bota em cima do mapa, na hora você já vai saber que entre esses 0 e 10, você vai ter 10 quilômetros. Se você multiplicar isso por 100 mil, você vai ter a distância em centímetros, né? E a escala numérica, né? Isso aqui confunde pra caramba isso aqui. Então, o que eu sempre falo? Ó, uma escala de 1 para 30 milhões quer dizer que a cada 1 centímetro real, você tem 30 milhões de centímetros. Ou melhor, cada 1 centímetro no mapa, você tem 30 milhões de centímetros na realidade. Então, repare, esse número ele é muito grande. Então, aqui a gente tem uma escala pequena. Daí que vem a confusão, né? O que acontece? Quando eu tenho uma escala que o denominador dela tem muito número, ela é considerada uma escala pequena porque eu tenho pouco baixo, né, detalhe. Então, se você pegar um mapa mundi aí numa escala de 1 para 30 milhões, você não vai achar nem Timóteo nela. Agora, na medida que eu vou cortando esses números aqui, ó, então, se eu pego uma escala de 1 para 30 mil, aí é como se eu tivesse, primeiro, esse quadrado equivalendo a 1 para 30 milhões, né? Então, nesse quadrado, você não veria o município de Timóteo, porque está bem aqui pequenininho. Mas aí, o que eu faço? Eu vou dar um zoom agora. Eu vou pegar esse quadradinho, ampliar ele. Então, nesse caso, aí eu já consigo ver o município de Timóteo. Por quê? A escala vai estar maior. E o que deixou a escala maior?
a diminuição do número. Então, uma escala de 1 para 30 mil, ela é maior que uma escala de 1 para 30 milhões. E por que isso? Porque eu tenho um detalhamento maior de informações, tá? Daí que vem a confusão, certo? Então, escala, sempre bom pensar nisso aí. Então, tem essas regrinhas aqui, né? E aí, quando a gente vai ver um mapa, né? Um mapa, a gente tem que ler o título, a visualização dos elementos que estão presentes, a escala, a projeção, né? Alguns elementos das coordenadas que a gente falou, latitude, longitude. Então, são informações básicas que tem no mapa. E aí a gente tem satélites, são fontes de informação também, que são usados para gerar mapas, né? Aqui a gente tem uma relação da física, matemática, né, muito forte, porque o Sol emite energia, bate na superfície, e o que é refletido que vira imagem, né? Então a gente usa isso como, por exemplo, no princípio de uma câmera fotográfica, né? Outras formas de levantamento da informação da superfície terrestre, a fotografia aérea, que tem um nível de precisão melhor, né? E aí a gente tem alguns mapas, só para a gente fechar aqui, os mapas temáticos. Então aqui a gente tem um mapa topográfico que ele trabalha a altitude do relevo. Então você tem essa parte de cima aqui, ó, um relevo, né? Uma escarpa, um planalto aqui, um vale, algumas serras, aqui lembra uma depressão. E aí, como é que eu faço um mapa disso aqui? Para eu representar isso, se não for um 3D, né, eu vou ter que usar linhas. Então, repare que as áreas, aqui, as altitudes são representadas por linhas que têm valores. Então, quando você pega uma curva topográfica, ela começa e termina no mesmo lugar. Então, toda a sua extensão ela vai ter uma medida só. Nunca uma curva vai fazer isso aqui, ó. Uma vai cruzar sobre a outra. A não ser que, então, por exemplo, esse desenho que eu estou fazendo aqui, se eu fosse representar ele, seria isso aqui. Então, aqui você teria uma parte maior, a parte ali é menor, até chegar no ponto, tá? Agora, por ser... se nesse caso aparecesse uma linha assim, uma linha azul, o que está representando? Isso aqui está representando um rio. Então, quer dizer que nesse morro tem uma nascente de um rio que corre a jusante, tá? Então, aqui a gente tem essa leitura aqui. Repare que essa parte aqui, ó, equivale a essa parte aqui. Então, as linhas estão mais juntinhas. Então, toda a área que o relevo for muito acidentado, as linhas vão ficar mais próximas. Agora, essa área aqui, ó, as linhas estão mais espaçadas, ou seja, áreas planas, as linhas vão ficar mais longe uma da outra, tá? Então, isso é regra. Outro exemplo disso é esse mapa, essa representação do Pão de Açúcar no Rio, né? Então, aqui a gente tem as linhas mais juntas, essa parte mais elevada, e as linhas mais afastadas, essa área mais suavizada, tá? Então, teria isso aí, beleza? Então, também caiu no Enem ano 2019, sobre os mapas anamorfosos, né? O que seriam esses mapas? São mapas que geralmente expressam grandezas. PIB, número de pessoas e tal, né? Então, quando você pega o número da população mundial, a China e a Índia vão estar gigantescos, igual está aqui, ó, né? Os países menos populosos vão estar menores, né? Agora, quando você pega educação, por exemplo, igual está aqui, os países desenvolvidos vão estar maiores, os países periféricos vão estar minúsculos, para o caso da África, né? Então, a anamorfose tem essa característica aí, tá? Bom, é isso. Questão, muita coisa. Vou ver se faltou alguma coisa relevante aqui ainda. Falando de projeção, escala, latitude, longitude, movimentos da Terra. O que a gente iria fazer numa aula, em 6, 7 aulas, a gente fez em uma. Então, seria mais ou menos isso aqui. Parar de gravar.